Nós estamos falando sobre caminhada. Estamos começando o ano e estamos começando um ano em que nós comemoramos 10 anos de igreja. E esse ano é um ano que nós cremos, um ano marcante, porque há certos marcos e divisórias na vida que são fundamentais, e 10 anos de uma igreja tem toda essa simbologia. É um ano de transformação, de mudança. E o que nós estamos fazendo nesse mês de janeiro é olhar para algumas coisas que nós precisamos ter em mente para sermos pessoas vivendo de acordo com a vontade de Deus, porque pessoas vivendo de acordo com a vontade de Deus vão gerar uma igreja vivendo de acordo com a vontade dele. É por isso que na semana passada nós falamos sobre a necessidade que nós temos de olhar para o passado de maneira correta. Porque, eu não sei se você notou, é muito triste quando você encontra pessoas, por exemplo, que cospem no prato que comeram. Às vezes se esquecendo de quem eram, por onde passaram. É muito triste quando você começa a encontrar pessoas que, conforme a caminhada vai acontecendo, vão se tornando arrogantes. Isso pode acontecer com qualquer igreja. Uma igreja que, conforme vai avançando, vai crescendo, começa a se esquecer de onde veio. E aí começa então a praguejar coisas inadmissíveis, como o povo de Israel estava fazendo no deserto, quando num momento de profunda ingratidão, chega para Deus e diz: Deus, nós temos saudades da vida que nós tínhamos lá no Egito. Lá no Egito a gente comia peixe, comia algumas verduras e legumes, e a gente tem saudades daquilo. A gente acaba tendo saudade da época em que nós simplesmente vivíamos como escravos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje nós vamos falar sobre vivendo o presente, o agora, com equilíbrio. Falar sobre isso é complicado, porque nós vivemos numa época em que cada vez mais as pessoas são ansiosas. E algumas pessoas, só de falar sobre ansiedade, já começam a ficar ansiosas. Algumas pessoas, quando você fala a palavra ansiedade, é como se essa palavra fosse um gatilho que já começasse a fazer o coração palpitar, você já começa a suar frio e começa a pensar assim: ah, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Ah, que os anjos protejam, que a energia cósmica do mundo desça agora e me dê paz. Enfim, é um assunto que está em moda, e não está em moda apenas porque virou modinha mesmo. Ele está em moda porque nós temos uma avalanche de pessoas sofrendo de ansiedade e de distúrbios relacionados à ansiedade. O nosso tempo é assim. E isso tem gerado algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, a incapacidade do nada. O que é a incapacidade do nada? É a incapacidade de você ficar sem fazer absolutamente nada. Você já notou como você não consegue mais? Você não consegue mais, nem os homens. Quer dizer, quando o homem chega ao ponto de não conseguir fazer nada, é porque isso já chegou a níveis absurdos. Nós vivemos numa época em que as pessoas, cada vez mais, inclusive, se sentem culpadas de estarem descansando. Como se descansar fosse um crime. Como se, por exemplo, se alguém chegar na sua casa um sábado à tarde e perguntar o que você está fazendo, se você estiver fazendo nada, você não responde que está fazendo nada, porque você tem vergonha de dizer que num sábado à tarde você está fazendo nada. Então você inventa alguma coisa: não, eu estava aqui fazendo tal coisa, apenas para não dizer que estava fazendo nada, porque se você falar que está fazendo nada, você vai ser mal visto. Mas como que pode, um sábado à tarde, a pessoa fazendo nada? É por isso que o país não vai para frente. Férias. Muita gente aqui eu sei que está no período de férias. E eu arrisco dizer que tem gente que não aguenta mais. Já não vê a hora de voltar à aula, trabalho, porque ficar sem fazer nada é angustiante. Tem nada para fazer. Tem gente que eu conheço, que está aqui, eu não quero citar nomes, que vai para a praia. Me diz algumas coisas boas de fazer na praia. Me diz aí, eu gostaria de ouvir coisas boas para você fazer na praia. Nada olhando para o mar. Basicamente, por que Deus criou a praia? Quando Deus pensou assim: o ser humano precisa descansar.
O ser humano tem que ter um lugar onde ele se sente, olhando para o mar e faça nada. Então, a única coisa que talvez ele tenha que fazer é levantar o braço, pedindo um suco de acerola com gengibre. Uma combinação maravilhosa. A única coisa, agora, aí a gente não consegue fazer isso. Aí você vai para a praia, você faz um planejamento. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso e a gente estava tirando sarro disso, porque a gente não consegue mais. Eu tenho um casal aqui da igreja, que eu não vou citar o nome, que vai para a praia, por exemplo, é uma atividade da praia. Acordar às 5h30 da manhã para caminhar. Quer dizer, a que ponto, Brasil, nós chegamos da pessoa ir para a praia e acordar às 5h30 da manhã para caminhar? E depois ela volta falando assim, nós fomos para a praia, foi uma maravilha. Andamos em cada trilha. Eu falo, poxa, que pena que eu não fui. Porque imagine que gostoso, você vai para a praia, acorda às 5h30 da manhã para ir para uma trilha. Olha que legal. Você pode ser picado por uma cobra, cair num precipício, enroscar numa árvore, sei lá, qualquer coisa que o diabo ele está ali ao derredor, ele procura alguém para tragar, a Bíblia diz. E aí o diabo vê, Deus criou a praia para ficar sem fazer nada. O que o diabo criou? A trilha. Porque ele falou, não, que o diabo veio para estragar o que Deus fez. Ele criou a trilha, ele falou, não, vocês não vão ficar lá no bem bom, contemplando a criação, não, vamos fazer alguma coisa. Então, cuidado, não vá para a praia com a Tati e com o Emerson. Sem querer, contei isso. Independente de tudo isso que a gente está brincando, há uma coisa que é um sintoma. A incapacidade que nós temos de vivenciar o presente. A ansiedade não permite isso. Porque um dos grandes problemas da ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro que você não tem como controlar. Você quer controlar e antever algumas coisas que simplesmente são impossíveis. A gente simplesmente se esquece de que Deus cuida do amanhã, de que o amanhã pertence a Deus, e nós então tentamos tomar o lugar de Deus, cuidando do nosso amanhã. Mas como nós não temos capacidade para fazer isso, não temos força para fazer isso, e não temos domínio disso, isso vai trazendo um peso sobre nós, e isso vai gerando ansiedade. E nós então vamos adoecendo, porque colocamos sobre os nossos ombros um peso que não foi feito para ser colocado ali. Isso reflete-se em algumas igrejas, no excesso de atividades que algumas igrejas têm, pela simples incapacidade que tais igrejas possuem de nada fazer. É tanta atividade que você simplesmente não tem tempo para fazer as atividades mais elementares de uma vida cristã, que é, por exemplo, um bom tempo de oração e meditação na palavra. Eu diria que, inclusive, algumas igrejas têm que fazer muita coisa simplesmente para não ter tempo de ser alguma coisa. Porque quem tem que ter tempo para fazer muita coisa, acaba não tendo tempo de ser absolutamente nada. E o ser, muitas vezes, não está ligado àquilo que nós fazemos. Às vezes, as atividades são apenas uma máscara para tentar enganar e encobrir quem o nosso coração realmente gostaria de mostrar que somos. Aí a gente vai para um texto, que é um texto lá de Filipenses, que é um texto conhecido, que já não começa bem. Eu quero dizer que esse texto, se você é ansioso, já não começa bem para você. Porque o texto de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Me parece complicado a Paulo estar dizendo isso para os cristãos de Filipos, porque eu acho que Paulo talvez não tenha um conhecimento muito correto da psicologia. Porque se Paulo dissesse assim, não andem ansiosos pelas coisas estúpidas, não andem. Há algumas coisas que não valem a pena você se preocupar. Tem algumas coisas que, se você se preocupar, você vai parecer um idiota. Então guarde a sua ansiedade para algumas coisas pelas quais vale a pena você andar ansioso.
Então veja, tem coisa que você tem que se preocupar, tem que estar ansioso, tem coisa que não. Então invista a sua ansiedade na coisa certa. Mas não é isso que Paulo está escrevendo nesse texto. Ele está escrevendo assim: não andem ansiosos de coisa alguma. Um detalhe que nós precisamos lembrar é que Paulo escreve essa carta aos Filipenses enquanto ele está preso. Ele está preso e esperando um julgamento que ele bem sabia que provavelmente o condenaria à morte. Já imaginou que estranho? Você está preso e você sabe que há um complô acontecendo que vai levá-lo a uma condenação e você vai morrer por causa daquilo. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que esse seria um bom motivo para a gente ficar ansioso. Imaginou, você está preso e a qualquer momento você pode ser julgado, a qualquer momento alguém pode chegar ali onde você está preso e falar assim: ô Paulo, o seguinte, o julgamento é amanhã, então se você tem que acertar alguma coisa, acerta logo aí, porque você sabe, né? O bicho está pegando para o seu lado e provavelmente você vai morrer. Aí no meio disso tudo, ele escreve: viu, não andem ansiosos de coisa alguma. Eu mesmo chegaria para Paulo e diria assim: Paulo, você está louco, né? Eu acho que, Paulo, você não entendeu a sua situação. Você está ligado, Paulo, que você vai morrer? Porque o pessoal não vai com a sua cara. Todo mundo que faz parte do julgamento, do pessoal que vai julgar você, você sabe que é contra você. A sua chance de ser libertado, Paulo, é praticamente nenhuma. Você vai ser condenado à morte. E aí você escreve: não ande ansioso de coisa alguma. Paulo, para! Tem coisa que talvez a gente não tenha mesmo que ficar ansioso, mas de coisa alguma é a sua vida que está em jogo, homem. Cuidado! Claro, todo esse contexto está no contexto em que Paulo diz, por exemplo: não sou mais eu quem vivo, Cristo é que vive em mim. Então, se eu morrer, morri. Se eu não morrer, não morri. Beleza, e vida que segue. Vamos embora. Não andem ansiosos de coisa alguma. Mas ele não diz apenas isso. Ele diz: mas em tudo. Veja que ele está fazendo um contraponto. Nada e tudo. Não andem ansiosos de coisa alguma. Nada. Mas há um tudo que vocês têm que investir. Mas em tudo sejam, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentados os seus pedidos a Deus. Mas em tudo, através da oração e súplicas, é importante Paulo dizer isso, porque ele sabe muito bem que nós temos pendências. Nós temos coisas que queremos. E geralmente, quando nós expressamos alguma coisa, qual é a forma que o ser humano mais usa para expressar alguma coisa? Pensa aí. Qual é o jeito que o ser humano usa para expressar alguma coisa? Ele usa o Facebook, e o Facebook é ponto central do que eu acho que é o jeito humano de apresentar os seus pedidos. Reclamação. Mas o ser humano reclama de tudo. Não reclama? Ou você não? Pode ver, leia lá no Facebook, todo mundo reclamando de tudo, não tem jeito. Esses dias eu fiz uma pergunta sincera, o pessoal quase me matou. Tem uma cantora aí? Aí eu perguntei quem era a cantora, porque estava todo mundo falando da cantora. Eu perguntei quem é a cantora. O pessoal quase me matou. Falaram assim. O que falaram? Falaram assim: eu tenho vergonha de você. Falei, mas eu também tenho. Agora, se é tão vergonhoso assim não saber quem é a irmã, eu até peço desculpas, mas fazer o quê? Eu só tentei perguntar. Falei, a próxima vez não pergunto mais. Da próxima vez eu pesquiso no Google. Devia ter pesquisado no Google. Fui colocar lá, a pessoa já reclamou de eu colocar no Google uma pergunta no Facebook. Eu já não vou perguntar mais. Às vezes eu coloco alguma coisa lá, vem alguém e diz assim: eu entendi o que você quis dizer. Eu falo: não entendeu, não. Como que entendeu o que eu quis dizer? Eu não quis dizer nada. O que eu quis dizer está escrito ali, ué. Você lê lá. Mas o ser humano gosta de reclamar. Ele gosta. Ele gosta de levantar questões para gerar celeuma. O ser humano gosta disso. Aí Paulo diz assim: não andem ansiosos de coisa alguma. Mas eu sei que vocês vão ter algumas coisas que vocês vão querer discutir. Então Deus criou um setor de atendimento ao crente, o SAC.
Ele criou um setor de atendimento ao crente. E o setor de atendimento ao crente funciona através da oração. Aí Paulo diz, você tem alguma coisa para conversar? Você tem alguma pendenga para resolver? Não reclame, ore. E você já notou como a gente inverteu os papéis? Nós somos os reclamadores de plantão e oramos muito pouco. Porque, claro, a gente sabe que orar nos coloca frente a frente aquele que geralmente resolve muita coisa e não resolve do jeito que a gente quer. Então a gente fica reclamando, reclamando, reclamando e não resolve absolutamente nada. E aí ele diz, vocês têm oração e súplica. E quando vocês forem orar, olha o que Paulo está dizendo, vocês vão fazer a sua oração com súplicas, pedidos. Mas o que obrigatoriamente tem que ter em toda oração que vocês forem fazer? O que está aí no texto? Ação de graça. O que é ação de graça? Agradecimento. Ele também não vai ficar orando aí para Deus, achando que Deus é a boca de lixo dos desejos insatisfeitos do coração humano. Então você lembra de agradecer, porque você lembra com quem está falando. Porque Deus não é um caixa do setor de reclamação que você vai lá, vomita o que tem que vomitar nele e nem lembra quem é Deus. E só volta depois quando tiver algumas coisas para fazer. Veja o que Paulo está construindo. Ele está dizendo, ele está dizendo, gente, faça o seguinte. Não andem ansiosos de coisa alguma. Mas, se vocês tiverem alguma questão para resolver, orem. Coloquem isso diante de Deus. Mas quando forem fazer isso, não se esqueçam de com quem vocês estão falando. Então agradeçam. Por exemplo, veja como aconteceria algo, sei lá. Nós estamos vindo para cá e eu arrisco dizer, para quem não está em Piracicaba hoje, dia 15 de janeiro, choveu, deu um temporal em Piracicaba agora há pouco. Deu um temporal, cara. Lavou a cidade, coisa maravilhosa, uma chuva, aquela chuva de verão, aquela coisa que se fosse em qualquer horário, se fosse em qualquer dia, em qualquer horário, a gente ia agradecer a Deus pela chuva que caiu. Agora, nós tivemos um azar para os crentes de plantão. A chuva caiu em que horário? Bem no horário de crente sair para culto. Você vê como o inimigo é astuto. Veja, Deus pode fazer as maravilhas dele como a chuva, mas ele tem que fazer no nosso horário também, senão ele não coopera com a gente. Quem é que Deus pensa que é para não seguir os nossos horários? Aí a gente sai para o culto e vai se molhar? Assim não dá. A gente tem boa vontade, mas Deus também não ajuda a gente. A gente quer servir a Deus, mas ele também não dá uma mão, hein? Faz chover. Aí tem gente que fala assim, não, Deus fez chover agora só para testar a gente. Eu vou dizer por que choveu agora. Uma massa de ar quente, ela se encontra. Vou explicar de outro jeito. Há um negócio chamado nuvens. As nuvens ficam carregadinhas de água. De repente, elas ficam tão gordas, mas tão gordas, que elas explodem em chuva que cai sobre a terra. Num dia de calor como esse, há uma grande evaporação. Porque calor, água vai evaporando. E as nuvens, a água que evapora é comidinha das nuvens que estão no céu. E elas vão comendo, elas fazem cocô, chuva. Aí, choveu. Ao mesmo tempo que as nuvens, não sei se você já notou, elas não têm relógio. Então elas não sabem que está na hora do culto. Aí de repente elas fazem o cocô delas, pronto, pronto. E aí atrapalhou todos os crentes que estão falando mal de Deus porque caiu chuva. Aí, os crentes que reclamaram de Deus porque caiu chuva na hora do culto, quando chega no culto, vai louvar a Deus pelo quê? Inclusive alguns louvam pela chuva que ele manda sobre a terra, que faz com que as plantas cresçam e haja alimento na mesa. Estranho isso daí. Eu acho meio esquizofrênico o negócio. Mas já imaginou Deus, se não fosse Deus, ele ia ter umas crises. E eu falo, mas não sei o que eu faço. O cara acabou de reclamar da chuva, agora está me agradecendo pela chuva. E agora? E agora não sei o que eu faço. Aí Paulo diz, então você vai orar, dê as ações de graças para que você primeiramente reconheça quem Deus é.
Isso, inclusive, é um padrão em Paulo. Se você vê as orações que Paulo escreve, há algumas orações que Paulo escreve nas suas cartas, ele sempre começa com ações de graça. Mesmo que depois ele tenha fortes lutas a fazer com Deus, ele começa sempre dizendo, antes de tudo, deixa eu reconhecer quem o Senhor é, para ficar claro quem eu sou, quem o Senhor é, cada um no seu devido lugar, e agora, com todo respeito, deixa eu expressar algumas coisas. Então, Paulo está construindo a seguinte ideia. O que nós precisamos? Reconhecer primeiramente quem Deus é. Reconhecendo quem Deus é, muito da nossa ansiedade já vai embora. Porque Ele tem controle de todas as coisas, eu não, e é por isso que Ele me convida a colocar na mão dEle todas as minhas pendências. Não tenham ansiedade. Mas, se a ansiedade flertar com você, entrega a ansiedade a Deus. Deixa com Ele. Ele que pediu que nós fizéssemos isso. Quando eu coloco a minha ansiedade diante de Deus, eu não estou colocando sobre Deus um peso que Ele não quer. Eu estou fazendo algo que Ele disse que eu deveria fazer. E aí veja como o texto continua. E a paz de Deus, veja, não é a nossa paz, não é uma paz que você, sei lá, recebe quando está sentado lá na frente do mar. Aquilo dá paz na gente, tudo não dá. Imagine você lá sentado na frente do marzão, tranquilo, isso dá paz, para alguns. Se você odeia praia, você já fica, eu odeio praia. Então você vai lá na frente de uma árvore, não tem problema, em qualquer lugar que dê paz. Mas não é essa paz que o texto está dizendo. Paulo está dizendo, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Claro que ele pode dizer isso, ele está dizendo, é a paz de Deus, que é possível mesmo quando você acha que não é possível. Mas Marquito, eu estou entendendo o que você está dizendo, mas não vai dar certo. O texto diz, creia, confie em Deus, Ele pode fazer. Nós estamos dizendo que isso funciona porque uma pregação cristã num domingo à noite faz isso, do tipo, eu ouvi a pregação do Marquito no domingo à noite e agora eu vou vencer a ansiedade. Não faça isso, porque a pregação no domingo à noite pode inclusive exacerbar esse sentimento de ansiedade. O que nós precisamos é dizer, Deus, em ações de graça, eu quero reconhecer quem o Senhor é, colocar minha ansiedade diante do Senhor, reconhecer que o Senhor cuida de todas as coisas e pedir que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o meu coração e guarde a minha mente em Cristo Jesus. Uma coisa interessante, inclusive, do texto é isso. Ele diz que Deus guardará as nossas mentes em Jesus. O que o texto está dizendo é, Deus não vai dar soluções simplistas para os problemas da vida, mas vai nos ensinar a ver tudo de acordo com a ótica do reino de Deus e de acordo com o que Jesus quer. Paulo diz, Deus vai guardar as nossas mentes e o nosso coração, pensar e sentir em Jesus, para que a gente aprenda a pensar e sentir da mesma forma que o nosso mestre faria. É ver como Jesus viu e fazer como Jesus fez. Porque senão a gente vai começar a achar, inclusive, que a oração é um passe de mágica. E gente que acha que a oração é um passe de mágica, acha que camisa ensanguentada de pastor ferido num culto pode salvar de alguma coisa. E não pode. Se você não sabe do que eu estou dizendo, com todo cuidado e com todo o antiácido prévio possível, vá lá no YouTube para ver o que é que eles estão fazendo com a camisa. E eu não vou chamá-lo de pastor, não vou chamá-lo de bispo, não vou chamá-lo de apóstolo, não vou chamá-lo de nada. Vá ver o que estão fazendo com a camisa do tal Valdemiro Santiago. Uma vergonha. Inclusive, uma das frases mais nojentas no meio da coisa toda é uma que diz que o sangue do Valdomiro vai nos curar de alguma coisa. Isso é um absurdo. Isso é uma das coisas mais absurdas. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é plenamente o suficiente para nos libertar de qualquer mal e ponto final. O sangue de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de apóstolos. Nós temos a palavra de Deus. Ela é suficiente.
Agora, quando começam a me vender isso, é claro que eu fico ansioso, porque eu dependo do apóstolo, eu dependo do bispo, eu dependo do pastor, eu dependo do presbítero, eu dependo do diácono, eu dependo do culto à noite, eu não dependo dessas coisas. Essas coisas acontecem quando acontecem para facilitar as dinâmicas do reino. Mas eu dependo única e exclusivamente da cruz de Cristo, da salvação de Jesus. Foi Ele que pagou o preço dos meus pecados. Só Ele. É por isso que Paulo diz, se a nossa mente tem que ser guardada, se o nosso coração tem que ser guardado, que seja em Jesus. Porque Ele é a solução definitiva. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Olha que receita interessante de Paulo. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que Paulo está dizendo para os cristãos daquele tempo e para nós é: parem de encher a cabeça com besteira. Agora, como é que eu faço isso? Eu tenho certeza que Paulo responderia: vá ler a Bíblia. Porque você não vai encontrar em nenhum lugar esses quesitos todos, a não ser num só: Bíblia. O que Paulo está dizendo é: encha o seu coração e a sua mente de coisa boa. É necessário dizer encha de Bíblia, porque senão no mundo que a gente vive, cada vez mais mundano, inclusive com igrejas cada vez mais mundanas, muita gente vai dizer assim: ai, que bom que ele falou de encher a cabeça com coisa boa, porque eu estou precisando ver a temporada 6 daquela série. Aí eu vou para casa agora, vou seguir a orientação e vou assistir a 6ª temporada inteira, porque aquela série enche o meu coração de alegria. Eu não tenho nenhum problema de alguma série encher o seu coração de alegria, desde que encha menos que Jesus. Se isso não faz sentido para você, faz uma coisa: Bíblia, começa em Gênesis, vai até Apocalipse. Quando você terminar, para, tenta, pensa de novo, não resolveu, volta para Gênesis, vai até Apocalipse, e faz isso indefinidamente até que o coração seja convertido a Jesus, que é o centro da Bíblia. Porque senão, a gente vai começar a ser cada vez mais aquele tipo de cristão que frequenta uma igreja todo domingo, para que isso não faça nenhum sentido, apenas nos dê uma lavada na consciência, domingo após domingo, como você limpa um carro de vez em quando, mas sabendo que vai sujá-lo na segunda-feira. E tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Essa parte do texto começa assim: não andem ansiosos de coisa alguma. Se uma pergunta, como por exemplo, como é que eu faço isso? Como é que isso é possível? Pudesse ser respondida, Paulo está respondendo agora dizendo assim: o Deus da paz vai estar com vocês. Imaginou? Quais são as coisas? Vamos fazer um exercício aqui rápido. Quais são as coisas que podem deixar a gente ansioso? Diz aí. O que pode deixar a gente ansioso? O que você acha que pode deixar seres humanos ansiosos? E eu não quero saber só de você mesmo, mas no geralzão, o que você acha que pode deixar seres humanos ansiosos? Oi? Contas a pagar. Contas a pagar é um negócio que gera ansiedade, não tem jeito. Você pensa assim: caramba, dia tal está chegando e eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta. Ah, quando eu fiz essa compra no cartão, eu não sabia que a situação ia ficar do jeito que ficou. Eu fiz em 10 vezes no cartão e agora ferrou. Essa é uma coisa que pode nos deixar ansiosos. Desde que Jesus não exista. Porque se ele existe, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar agora uma outra situação. Você está na sua casa, chega a fatura do cartão. Mas Jesus existe, vamos imaginar que ele exista. E se ele existe, a Bíblia diz que ele anda conosco todos os dias até o fim dos tempos. Significa que ele pode ser que ele esteja lá na sua casa.
E pode ser que quando chega a fatura do cartão, ele está lá também. Imagina só, você vai lá na sua caixa de correio, você chega lá, conversando com Jesus, aí você abre lá, abre a caixa do correio, aí você pega a fatura do cartão, aí Jesus fala assim, o que é isso aí? Ah, Jesus, isso daqui é fatura do cartão. Opa! Fez as compras, né? Ah, fiz sim, Jesus. Gastou com coisa boa? O senhor sabe, né, Jesus? Não tô sabendo, pode ficar tranquilo. Então, aí você abre. Meu Deus, Jesus falou, oi? Não, é só uma frase aqui. Não é nada com o senhor. É que eu tô achando, Jesus, não vai dar. Ah, não vai dar? Ah, não vai dar. Não vai dar. Mas Jesus está ali do lado. No entanto, você não pode esquecer que se a Bíblia está certa, esse Jesus que ressuscitou aí, ele faz parte da equipe dono de todo ouro e toda prata. Aí você está dizendo pro dono de todo ouro e toda prata, e vai ter dinheiro, né? O que eu faço? Você tem duas possibilidades. Se desesperar com a fatura do cartão, ou falar para Jesus, Jesus, eu fiz umas besteiras aí. Eu gastei o que não devia, foi impensado o negócio. O senhor sabe que muito disso tem a ver com o Deus Mamon. Dá para ajudar a trabalhar o meu coração para que isso não seja mais pesado na minha vida do que o amor que eu tenho ao Senhor? Porque o Senhor sabe que se isso não acontecer, isso vai ocupar meu pensamento nos próximos 12 meses. E não o Senhor. E eu preciso que o Senhor ocupe o meu pensamento nos próximos 12 meses. Por isso eu preciso que o Senhor cuide do meu coração e da minha fatura. Eu sei que os projetos simplistas não fazem com que o Senhor pague a minha fatura. E eu não quero ser utilitarista fazendo do Senhor um pagador de fatura. Eu quero que o Senhor coloque a fatura no lugar correto da minha vida para que o Senhor assuma o lugar de destaque. No máximo, Jesus vai ajudar você a conversar com a pessoa correta no banco e fazer o que tem que ser feito. Mas o que importa, no final, não vai ser o quanto da conta você conseguiu pagar no prazo estipulado, mas o quanto isso tomou conta ou não do seu coração no lugar do que é de Jesus. Por isso Paulo diz, guarde a sua mente em Jesus. Guarde o seu coração em Jesus. Qualquer outra coisa que tiver em destaque no seu coração e na sua mente é idolatria. Tire dali. Com responsabilidade. Fazendo o que é correto. Mas com as coisas, cada uma delas no seu devido lugar. Assim eu quero terminar com algumas dicas para você. A primeira coisa, não se culpe pelo descanso. Deus descansou. A Bíblia diz que no final da criação Deus resolveu descansar. Deus precisa descansar? Claro que Deus não precisa descansar, mas Ele está fazendo apenas algo para mostrar. Se eu fiz, vocês têm que fazer. E olha, nós vivemos numa época em que as pessoas são valorizadas pelo muito que fazem, pelo pouco que dormem e pelo tanto que produzem. Está errado. Não caia nisso. Deus valoriza-nos através de Jesus. E muitas vezes Jesus, quando estava no auge do seu ministério, com um monte de gente ao redor dele, uma demanda absurda, ele simplesmente chegava para os seus discípulos e dizia assim, vamos para o monte orar? Ou então ele se retirava sozinho e ia para o monte orar. Seria uma coisa insana, porque se Jesus fosse pastor no nosso tempo, a gente diria assim, Jesus, você está louco, você está no auge do seu ministério, você vai para o monte orar, vai ficar lá, você pode atingir tantas pessoas ficando aqui, vai para o monte orar. Jesus sabia o que era importante, Jesus sabia que o centro da sua vida e da sua história estava no relacionamento com o Pai.
Então não se sinta culpado de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Descanse. Se você é o tipo de pessoa que está se gabando de trabalhar 20 horas por dia, você está se gabando de pecar. E cristão não pode se gabar de pecar. Se você está se gabando de dormir tarde, de acordar cedo, veja, há momentos na vida em que isso é inevitável. O que eu estou dizendo é que nós não devemos nos gabar disso. Porque esse não é o orgulho cristão. O orgulho cristão está na cruz e ponto final. Se você tem que nessa noite, sei lá, dormir às 2 da manhã e acordar às 5, ok, faça isso com gratidão a Deus. Mas esse não é o nosso orgulho e não é por causa disso que nós temos o emprego que nós temos e ganhamos o salário que ganhamos. Nós temos o emprego que temos e ganhamos o salário que ganhamos porque Deus nos sustenta. Não é porque a gente dorme tarde, não é porque a gente acorda cedo, não é porque a gente estudou que nem um louco. Porque tem muita gente que dorme bem menos que a gente, que estudou bem mais que a gente, que não tem o que a gente tem. Outra coisa, cuidado com a ansiedade. Ela tira de nós a bênção de vivermos o presente. Ela tira de nós a bênção de vivermos o presente. Nós temos planos para a nossa igreja, por exemplo. E isso envolve muita coisa que a gente tem que fazer. Então, às vezes, quando ministérios da igreja se reúnem para pensar o futuro, é bom fazer isso. Porque muito do que a gente tem pensado pelo simples fato da igreja estar crescendo. Isso é muito bom. Nós temos o coração grato. O que a gente não pode deixar é que a gente tenha tanta preocupação, mas tanta coisa para pensar no futuro, que a gente simplesmente não esteja se agradando com o presente. Às vezes, na vida da igreja, a gente pensa tanto no que vai acontecer, que não celebra momentos como esse, em que nós estamos aqui juntos para louvar a Deus e para ouvir a palavra dele. A gente tem que aproveitar esse momento e sair daqui com o coração alegre, de dizer que bom, nós louvamos juntos a Deus. Ah, mas pode ser que nessa semana, sim, o que for acontecer nessa semana, Deus, que é o Senhor da igreja, vai cuidar. A igreja é dele, o maior interessado na igreja é ele. Outra coisa, relaxe. Relaxe. Tem muita coisa que você precisa fazer para parar um pouco. Eu não sei o que você gosta de fazer para relaxar, mas faça. Se Deus criou você com algum gosto específico para relaxar, que não seja pecaminoso, faça isso. Aliás, se você não descansou na última semana, você está em pecado, precisa fazer isso. Precisa dar um jeito de fazer isso. Tem gente que eu sei, eu fico indignado com isso, mas tudo bem, tá bom. Eu sei que tem gente aqui que relaxa correndo. É estranho. É estranho. Eu às vezes eu vejo as pessoas colocando, como é que chama aquele programa de corrida que o pessoal tá, aí depois aparece no Facebook lá. Como é que é? Destrava, destrava. Isso aí trava, né? Trava. Como é que é? Estrava. É isso? Strava. Programa maravilhoso. Nunca usarei. Strava. Aí ele marca lá. Aí o pessoal, eu vejo o pessoal aqui da igreja, coloca lá assim um mapinha de onde correu. E aí a pessoa coloca, sei lá, correu 10 quilômetros. Eu falo, rapaz, não saiu do lugar. Porque ela ficou dando volta, com 10 quilômetros. Dava para eu ter chegado até a churrascaria, comido e voltado. E a pessoa ficou lá dando volta. Aí a pessoa tira, fala tudo suado. É uma irmã da igreja que não está aqui hoje, mas semana passada ela colocou assim, logo de manhã, domingo de manhã, acordei, olhei, ela falou assim, 5 quilômetros para conta. Às 7 da manhã no domingo. Você estava junto, não estava, Beto? Não estava, né? Não? Você foi mais cedo? Ah, que gostoso. Olha que gostoso, né, gente? É muito bom. De repente se relaxa correndo. Vai correr. Corre por mim. Vai lá, pô. Corre por mim lá. Falei assim pro pastor. Tem gente que relaxa conversando com os amigos. Vá conversar com os amigos. Relaxe. Isso não é pecado. Isso é privilégio, é bênção. Relaxe. Outra coisa, ore e medite.
Parece muito simplista dizer isso numa igreja. Mas as atividades que mais estão em declínio na igreja evangélica, não apenas no Brasil, mas no mundo, é oração e meditação na palavra. Invista um tempo nisso. Que tempo você vai investir? Não sei. Mas invista um tempo nisso. Às vezes, poucas coisas acalmam tanto o nosso coração como um bom versículo da palavra que Deus usou para avivar a nossa mente. Em último lugar, confie. Confie. Uma das grandes bênçãos da vida cristã é saber que se tudo der errado, a gente morre. Se tudo der errado, tudo deu errado, você morre. A Bíblia diz que se eu morrer, eu estarei com Jesus. Então, não tem como dar errado. Não é? Se tudo der errado, eu morro, vou estar com Jesus. Então não tem como dar errado. Se eu vivo, se eu continuar vivendo, eu vou viver para Jesus. Se eu morrer, eu vou estar ali com Ele. Então beleza, então confia. Confia. Deus não foi pego de surpresa com a chuva que caiu na hora do culto. Ele sabe. Ele tem o controle. Confia. Confia. Quando você olha para a Bíblia, Jesus sempre dizia para os caras confiarem no momento mais complicado. No momento em que tudo parecia mais impossível. Ele dizia, confie, gente. Confie. Vai dar certo. A gente, inclusive, caminha para o final. Que se chegar ao fim do mundo, a Bíblia diz que nós vamos morar, aqueles que entregaram a vida a Jesus, eternamente com Ele. Está tranquilo. Está favorável. Confie. A gente vai sair daqui, vai para casa, Deus já está lá. Independente do que aconteça, Ele está lá. A gente vai trabalhar essa semana, Deus já está lá. Não há nenhum lugar em que eu possa ir que Ele já não esteja, e não há nenhum tempo em que eu possa viver em que Ele já não tenha vivido. Porque se Deus é atemporal, como a Bíblia diz, Ele já está no futuro. Ele simplesmente já está lá. Então nenhum dia pegará Deus de surpresa. Nenhuma noite, por mais escura que esteja, será escura para Deus. Porque a Bíblia diz que para Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa. Confie. Confie porque Jesus na cruz termina o seu martírio dizendo, está consumado, está feito, está pago, terminou. E no domingo de manhã, pós-morte de Jesus, nós recebemos a informação de que Ele ressuscitou. A morte foi vencida. A vida prevalece para aqueles que andam com Jesus. Viva o presente com equilíbrio. Daqueles que sabem a responsabilidade que têm como agentes do reino, mas que vivem a liberdade daqueles que têm tudo nas mãos de Deus e que estará lá para todo sempre. Que Deus os abençoe. Deus, obrigado porque podemos confiar no Senhor e saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que o Senhor está cuidando de nós. Nós louvamos ao Senhor por isso. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.